Fazer aqui a primeira questão da prova de 25.1. Eu tentei fazer esse desenho aqui, mas eu terminei, eu achei, na verdade, que talvez ele mais atrapalhe do que ajude. Mas vamos lá. A gente tem um sistema com três elementos que vão contribuir para o nosso campo elétrico, né? Ele é uma carga pontual aqui, que está em Z igual a 1, e que essa carga pontual vale. Deixa eu ver aqui. 3 nanocoulombs. A gente tem esse fio aqui, que está em y igual a 2 e z igual a 3. Só que pela inclinação que eu fiz todo o gráfico, parece que ele ficou se confundindo com esse outro lugar aqui que eu tentei marcar para conseguir localizar aqui o nosso ponto de interesse, né? Enfim, espero que o desenho ajude em vez de atrapalhar. Mas ele tem essa densidade linear aqui de carga. Enquanto esse plano aqui, que o centro dele está em z igual a menos 1, e aqui eu rabisquei tudo de azul para saber que é um plano infinito, mas ele parte de z igual a menos 1, então ele está abaixo de tudo aqui. Ele tem a carga, densidade de carga superficial de 4 picocoulombs. E a gente quer saber qual é a influência desses três elementos aí para o campo elétrico nesse ponto P aqui. Esse ponto P aqui que eu joguei de roxo. Mas ele vale isso aqui. E aí é calcular por partes, né? A gente pode começar pelo mais fácil primeiro, que é o campo elétrico dado pela carga pontual. Então eu vou botar aqui só carga e eu vou calcular como o campo da carga, né? Que aqui a gente pode usar a fórmula padrão mesmo. Sendo esse AR o vetor unitário, que é o vetor de distância entre essa carga pontual, vetor R, né, que é o vetor de distância dessa carga pontual aí até o ponto que a gente deseja calcular. E aí a nossa fórmula vai ficar assim. Vou organizar melhor aqui. E esse R vai ser o ponto final menos o ponto inicial. Vou botar um Qzinho aqui para saber que é o R do problema da carga. Então já vai ser isso aqui. E o nosso módulo desse R
ser isso aqui. Então acho que a gente não precisa mais de muito também. Só substituir aqui o valor da carga e os do R. A gente tem aqui o campo gerado pela carga pontual nesse ponto específico, esse ponto P. Já vou jogar aqui o valor da carga. Então essa carga vai gerar um campo pra gente aqui nesse ponto específico. Vai ser dessa forma aí. No final a gente vai pegar e vai somar tudo em todos os componentes, tanto em x, y e z. Então aqui eu vou fazer do fio. É bom que vocês saibam deduzir do fio, mas para questões tipo essa, eu tenho até a dedução, deve estar perdida no meu caderno aqui no tablet mesmo. Para questões como essa, é muito melhor que vocês usem direto a fórmula. Justamente porque é uma questão longa e não é legal vocês ficarem perdendo muito tempo. Essa caneta aqui está muito grande. Enfim. Então, o campo gerado para esse fio vou jogar aqui L. Ele vai ser dado para isso aqui. Deixa eu conferir aqui no favor se é esse aqui mesmo. Yeah. Bom, essa aqui, esse ρ, é a distância assim, mais próxima, porque o fio é infinito, né? Então, em x, ele não vai ter essa disparidade. A gente já pode puxar aqui direto do ponto x. Né? Então, a gente tem que calcular esse ρ, que vai ser a distância do fio para as coordenadas aí do ponto em y e em z. Então, esse ρ aqui, esse arro, na verdade, vamos pegar ele. Vamos supor que ele vai ser esse cara aqui. Sendo esse ρ aqui o ponto final que a gente quer chegar. Eu vou botar aqui o x, mas eu não necessariamente precisava, porque ele vai zerar. E o ponto inicial que também está lá no x. E ele está em y igual a 2 e z igual a 3. Então a nossa direção radial aí vai ser dada dessa forma. Ou também com sinal negativo no início. Então, nosso módulo também vai ser basicamente raiz de 2. Então aqui a gente tem um módulo ao quadrado e tal, né, porque a gente está abrindo esse vetor unitário, aí vai juntar com esse cara aqui. Já vou substituir aqui também o valor da densidade linear.
Isso aqui vai virar 1 sobre 2, tá? Porque era 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aí vai ficar 1 sobre 2. Vezes o vetor aqui. Que aí já passando o sinal do menos para o início, ele vai ficar assim. Nessas direções aqui. E aí esse sinal de menos vai cancelar com esse aqui. Então o campo elétrico gerado pelo fio naquele ponto vai ter essa magnitude aqui. E agora o campo elétrico gerado pelo plano, que a gente também vai usar a fórmula, que é a fórmula gerada do campo elétrico gerado por um plano, basicamente a densidade superficial de carga sobre 2ε0, né, no vácuo, e na direção normal do plano. E a direção normal do plano é o AZ. Então aqui, para o campo elétrico gerado pelo plano, é mais fácil. Ah, mas por que que tu não abriu esse vetor unitário aqui igual você fez das outras? Porque meio que dá no mesmo também. Ele, né, o ponto em que a gente vai querer o plano, ele já basicamente se anula, né? Vamos ver aqui. E a influência dele basicamente é constante em, em todo em todo o nosso gráfico aí, a partir da direção normal. Mas vamos colocar aqui que isso aqui vai ser o... Sei lá, cara, eu vou botar aqui o vetor n, na verdade. Vamos lá. Vamos usar esse R genérico aqui. Então esse vetor unitário aqui vai ser basicamente 0,001, só 1 na direção z, então esse vetor unitário aqui vai ser a z. Então, pra não ter que ficar escrevendo muito também. Não, vou escrever porque eu vou upar essa resolução ali no Drive depois, e aí não fica tão confuso, apesar de que essa parte aqui já ficou meio feio, mas eu vou deixar. E aí basicamente é só somar, porque aqui a gente já colocou no ponto
né, no ponto P. Então a gente vai somar as componentes, né? Isso aqui é a influência do campo gerado pela carga no ponto P. Isso aqui é o campo gerado pelo fio no ponto P. Isso aqui é o campo gerado pelo plano no ponto P. Então o vetor campo elétrico resultante vai ser a soma de todas essas componentes aí. Então, para a componente em x, a gente vai ter... Cara, eu vou copiar isso aqui. Para a componente em x, a gente vai ter isso aqui. Que vai ser a parte relacionada à carga pontual. O fio não exerce influência em relação à componente em x. E o campo também não. E o campo não. E o plano também não. Então, a nossa componente resultante, do nosso campo elétrico resultante em x, vai ser esse cara aí, que eu vou tacar ele na calculadora agora, porque nessa prova era para vocês usarem calculadora também. Dá até para calcular de forma mais tranquila. Na verdade não, porque vai ter que abrir isso aqui, mas uma forma que o livro ele usa para calcular é fazer com que esse ε0 aqui seja igual a essa expressão aqui. O que de certa forma se aproxima e até é legal para usar, já que esse 10 a menos 9 seria cancelado com esse aqui, enfim. E até as questões são montadas dessa forma, para não dar um número muito extravagante, mas aqui na calculadora, pelo menos na calculadora que eu uso, tem a opção de você usar a própria constante já. Então é o que eu vou fazer. Pera aí que eu tô tacando aqui, esqueci onde é que fica uma função aqui, cacete. Aí, achei. Tá, foi. Então, a nossa componente em x vai ter esse valor aqui. Vai ser aproximadamente... esse valor aqui. Deixa eu conferir na minha resolução lá que eu joguei no Drive para ver se tá certo. Tá certo. No Drive eu boto 262, né? Porque eu devo ter arredondado isso aqui. Então, beleza. A componente em x é essa aqui. A componente em y vai ser esse cara aqui de novo, só que vezes 1. Então, acho que eu ainda tô com ele aqui na parte de copiar. Então é ele vezes 1 mais a componente y gerada pelo fio, que vai ser esse cara aqui.
vezes 1 também. E o campo não exerce influência na componente y, né? Eu não fiz isso das últimas vezes, mas eu vou organizar aqui para facilitar o cálculo. Eu vou jogar aqui na calculadora. Na calculadora eu fiz isso aqui e encontrei que a componente em y desse campo resultante vai ser aproximadamente 18. Aqui na minha calculadora deu 18,001, tá? No gabarito eu joguei 18,026, porque lá eu usei essa aproximação aqui, que ela é uma aproximação, né? Mas aqui eu joguei na calculadora direto com esse epsilon zero aqui, sem aproximar antes, então propagou menos erro. E agora para o componente em z, né? A gente vai pegar esse cara aqui de novo, multiplicado por 1. Também esse cara aqui, contribuição do fio infinito para a componente em z. E agora também contribuição do plano. Cara, que eu posso pegar esse resultado aqui de cima e somar com... Porque é a mesma conta. Tirando esse fator aqui, isso tudo é a mesma conta daqui de cima. Então, para facilitar minha vida, por mais que isso propague erro, eu vou pegar esse resultado aqui e vou somar com isso aqui. E aí já vou fazer direto pela calculadora. E aí vocês vão achar algo semelhante a essa parada aqui. Então a componente em z vai ser aproximadamente isso aqui. Também alguns poucos dígitos diferentes do gabarito, porque dessa vez eu não usei aproximação. Dessa vez eu taquei tudo na calculadora. Então, o nosso campo no ponto P ele vai ser igual a isso aqui. E é isso. Isso aqui é
é a letra A. Aqui a gente vai para a letra B, né? Ele quer o potencial elétrico total no ponto P. Bom, o potencial elétrico, ele é uma grandeza que só faz sentido fisicamente se a gente calcular a diferença de potencial entre dois pontos. E aqui a gente já tem que o potencial na origem é nulo. Só que o potencial na origem é nulo, ele está dizendo que é o potencial do sistema inteiro. Então, em relação a isso tudo aqui, a gente sabe que o potencial aqui, devido a toda a influência de todos esses elementos aqui, é zero. Tá? Então não é individualmente. Por exemplo, o potencial na origem devido à carga aqui não necessariamente vai ser zero. Mas no sistema a gente está assumindo que sim. Devido a toda a influência no geral. Então, em relação a todo o sistema, a gente tem que a diferença de potencial entre a origem e o ponto P é igual ao potencial no ponto P menos o potencial na origem. E esse cara aqui é zero. E a gente determina essa diferença de potencial fazendo um por um, analisando elemento por elemento. Então a gente pode pegar aqui a diferença de potencial no sistema inteiro entre a origem e o ponto P vai ser a soma da diferença de potencial devido à carga aqui entre a origem e o ponto P mais a diferença de potencial devido ao fio, que eu vou botar L, entre a origem e o ponto P, mais a diferença de potencial devido ao plano entre a origem e o ponto P. Isso aqui vai ser igual ao potencial em P, que a gente já viu que isso aqui é zero. Então, basicamente, a gente pode fazer aqui um por um, né? A gente vai usar aqui, vou fazer aqui da carga e vou explicar a metodologia que eu vou usar para aplicar nos outros elementos. Então, em relação à carga, a gente tem esse potencial aqui, que vai respeitar essa equação aqui que a gente tem, que é uma integral de linha, indicando o trabalho para se mover uma carga do ponto A ao ponto B dentro de um campo elétrico, né? E bom, aqui a gente vai usar, claro, o campo que a gente achou, o campo devido a uma carga pontual, né? E aqui a distância radial em relação ao ponto A e o ponto B. Isso aqui é um produto escalar, vai se cancelar porque o campo também está em AR. Então isso aqui basicamente vai ficar aqui. Sendo que o ponto B vai ser igual, vamos botar aqui, RP. E o RP vai ser a distância, no caso o módulo, a distância entre a nossa carga pontual e o ponto P, que a gente já viu que é isso aqui, que vai dar igual a raiz de 102. Assim como o nosso ponto A vai ser denominado de R0, que vai ser a distância da nossa carga pontual até a origem. E essa distância
menos a localização da nossa carga pontual, que é igual a menos 1. Então esse módulo aí é igual a 1. Então a nossa integral ela vai ficar assim, onde o campo é igual a esse sujeito aqui. A gente vai integrar isso aqui, né? A integral desse cara aqui vai ser isso aqui. E esse menos vai cancelar com esse menos. E eu tô fazendo aqui fora só para poder apagar e deixar mais ajeitado por aqui. RP e R0. Tá. Bom, a nossa carga tem esse valor aqui. Aqui eu vou usar sim a aproximação de ε0, só para variar a primeira vez que eu fiz, mas se vocês tiverem que escrever na prova o número todo, o resultado completo e tiver que usar a calculadora, vocês não precisam usar essa aproximação, vocês jogam lá o ε0 direto. Bom, ou eu posso deixar tudo em termos de ε0. Como vocês comentaram comigo que o Gabriel disse que para essa prova não ia precisar de calculadora, então eu não vou jogar isso aqui na calculadora dessa vez. Então é isso, eu vou deixar aqui, tô abrindo aqui o K, vou deixar a carga aqui. Isso aqui é o resultado da nossa integral, sabendo que o RP raiz de 102 e o R0 é igual a 1. Então esse aqui vai ser o valor do nosso potencial, a nossa diferença de potencial entre a origem e o ponto P devido à carga pontual Q. Beleza. Agora, vou fazer aqui em relação ao fio. Então a diferença de potencial devido ao fio entre os pontos 0 e P ser igual menos a integral da distância do fio para P e da distância do fio para a origem do campo gerado pelo fio e esse campo tem esse valor aqui. Os dois na direção radial, então esse produto escalar ele é igual a 1.
Eu posso tirar esse vetor aqui, né? E tirando as constantes para fora. Aqui eu vou inverter a integral por conta do sinal. Isso aqui é uma integral de 1 sobre r dr. Eu vou facilitar aqui a vida. Já vou apagar e resolver isso aqui. Que essa integral vai ser isso aqui. Que o resultado dessa integral aqui é isso aqui. Então já vou apagar isso aqui e jogar esse ln para cá. Sendo que agora esse RP e esse R0 são outros, né? O nosso fio ele é infinito no eixo X, ele está em y igual a 2 e z igual a 3. Então, o nosso R0 ele é o módulo disso aqui. O que a gente está tratando na integral é o módulo, né? Então vou fazer, calma aí, primeiro o R0 e depois eu vou jogar o módulo dele. Enquanto o RP segue isso aqui. Calma aí. O x é infinito, então esse aqui tem que zerar também. Bom. Então RP vai ser a raiz de 2. Então o nosso potencial eu já vou substituir aqui essa densidade linear. Então esse aqui é o nosso potencial devido ao fio. E agora a gente vai calcular o potencial devido ao plano.
Esse aqui até é mais fácil. Por quê? Bom, o plano ele... O campo do plano segue essa equação aqui. Não tem nada pra gente integrar. Então basicamente pula tudo pra fora. Ele é constante. E aqui esse dr vai ser só o dz, que ele já está em toda a coordenada xy. Então só vai seguir a normal. Então a gente vai calcular basicamente tudo em z, né? Essa densidade superficial aqui vai para fora. Eu já vou... Não vou inverter ainda, mas essa integral vai ficar só isso aqui. E o ZP é 2 e o Z 0 é 0. Isso aqui tinha um sinal de menos, né? Eu sumi com ele, então eu já vou aproveitar e já vou inverter isso aqui. Então o potencial devido ao plano vai ser menos densidade superficial de carga sobre ε0. Por quê? Esse carinha aqui é 2, e aí ficou menos 2 e cancelou com esse 2 aqui de baixo. E aí a gente chegou, né? E aí a nossa diferença de potencial entre a origem e o ponto P, que é igual o potencial elétrico no ponto P, que é o que ele pede no enunciado, é igual a soma dessas três equações que a gente achou. Se vocês quiserem botar isso aqui no calculador e tal, vocês vão achar um número. Mas como falaram aí que o Gabriel falou que para essa prova não vai precisar de calculador, então talvez é muito provável que ele não cobre nenhum número de vocês. Então eu vou deixar aqui em formato de equação. Então é isso. Potencial no ponto P é esse cara aí. Bom, e aqui a gente tem que calcular a força exercida sobre a carga pontual. A força vai ser a carga pontual vezes o campo que age em cima dela. E o campo que age em cima dela, né, a gente pode fazer aqui a força total, carga pontual vezes o campo gerado pelo fio, mais carga pontual vezes o campo gerado pelo plano, ou simplificando mais, a carga vezes o campo total, que é o campo gerado pelo fio e o campo gerado pelo plano. A gente já sabe que o campo gerado pelo fio, eu vou pegar direto daqui, o campo gerado pelo fio é esse cara aqui. Então a nossa força, eu também já vou substituir aqui a carga pontual. Aí vamos lá, organizando isso aqui.
Eu vou colocar y mais az para tirar esse vetor aqui. Mais o campo gerado pelo plano, que é também esse cara aqui, que já está em az. Então é isso. Se ele pedir para atacar na calculadora, é calcular isso aí, que aí vocês vão ter a componente em y e a componente em z. E a força exercida na carga pontual basicamente é essa aqui. De forma grosseira, mas também só jogar na calculadora e calcular. Vocês vão encontrar algum número ou deixar assim se ele pedir para deixar em expressão.